Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje nós chegamos ao nosso 11º dia do jejum de Daniel. Eu espero que vocês estejam firmes nesse propósito, que tenham coragem, muita persistência para enfrentar os desafios. São muitas festas do final de ano, então vai valer muito a pena, que faltam apenas 10 dias para a gente concluir. Hoje, se vocês já quiserem ir preparando a Bíblia de vocês, o nosso salmo será o 114, então já vai separando para a gente iniciar. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, é a Luciene, diretamente de Campo Grande. Olha que honra nossa! A Luciene, ela é missionária da comunidade Saron, ela vai se apresentar para nós. Lu, muito obrigada pelo seu sim, estou muito honrada de tê-la conosco nesse projeto. São 21 dias que têm sido muito desafiadores para nós, para todo mundo que está aqui. Tem gente até de fora, Lu, tem gente, vocês estão tão longe, né? E tem o pessoal dos Estados Unidos, então assim, tá sendo uma bênção. Então, muito obrigada pelo teu sim e eu vou passar a palavra para você. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tamara, também pelo convite. Agradeço muito por isso. Bom, bom dia a todos, salve Maria. Me chamo Luciene, sou esposa do Dilson. Nós somos um casal missionário de uma missão chamada Saron. E somos pais, né, de 3 filhos, né, João Henrique, Davi Luiz e Mariana Sofia. E hoje, né, quero partilhar com vocês, né, este salmo maravilhoso e poderoso. E vamos, neste momento, para que Deus possa falar no nosso coração, nos conduzir neste momento, pedir o Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa encher o nosso coração nesta manhã, encher a nossa vida, encher todo o nosso ser. E que nós possamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para olhar, para entender e ouvir a palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Salmo 114 diz assim: nesse momento em que eu vou ler, nós vamos orar esta palavra. Na verdade, esta palavra é uma oração. E ela começa dizendo assim: aleluia, amo o Senhor, porque Ele ouviu a voz da minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. No dia em que eu invoquei, os laços da morte me envolviam, a rede da habitação dos mortos me apanhou de improviso. Estava abismado na aflição e na ansiedade. Foi então que invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, salvai minha vida. O Senhor é bom e justo, cheio de misericórdia é o nosso Deus. O Senhor cuida dos corações simples. Achava-me na miséria e Ele me salvou. Volta, minha alma, à tua serenidade, porque o Senhor foi bom para contigo, pois livrou-me a alma da morte, preservou-me os olhos do pranto, os pés da queda. Na presença do Senhor, continuarei
o meu caminho na terra dos vivos. Essa palavra, ela é um salmo, é um hino de louvor, este salmo, um hino. E ela destaca a tamanha grandeza e o poder de Deus. Por quê? Este salmo, o salmista, ele faz uma referência à época da libertação do povo de Israel, da escravidão no Egito e a travessia do Mar Vermelho. Então, imagine o poder de Deus, aquele povo que estava escravizado, que estava na escravidão, eles estavam fugindo e Deus, como diz a palavra aqui, amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz na minha súplica. Deus, Ele abriu o Mar Vermelho. Às vezes, nós pensamos em tantas coisas, na palavra de Deus, até mesmo nos meus pensamentos, às vezes as coisas passam superficiais, mas se a gente deixar cair isso no nosso coração, a tamanha grandeza de Deus, Deus Todo-Poderoso, o seu Criador, o meu Criador, Ele abriu o mar, a terra seca, para aquele povo passar e serem libertos. Deus livrou aquele povo da morte. Isso move, isso me traz no coração a tamanha confiança em Deus, de pensar no poder e na grandeza de Deus, dele transformar. Deus, ele move montanhas. Deus, ele move as coisas para nos salvar, para nos libertar, para nos tirar da morte, ou de qualquer situação em que nós estamos vivendo. Eu quero partilhar aqui com vocês algo que aconteceu comigo. Eu estava um dia muito angustiada. Eu estava muito voltada para mim mesma. Eu sou mãe de 3 crianças, uma de 7, de 5 e 3 anos. Então, são crianças que exigem muito de uma mãe. Eu estava muito fechada em mim mesma. Eu não conseguia sair daquela angústia. Eu não sabia de onde vinha aquela angústia. Por que eu estava sentindo aquilo? Então, eu comecei a perder uma fé, uma confiança que eu tinha em Deus. E aquela angústia só foi aumentando. Aumentou em mim o medo. Comecei a sentir um medo muito grande dentro de mim, medo do futuro, medo das coisas, medo do que ia acontecer com os meus filhos, medo de não acontecer a providência na nossa vida, daquilo que nós temos necessidade. Então, comecei a pensar em tantas coisas, medo da morte, medo de mim, né, da minha morte, medo da morte da minha mãe, dos meus filhos. Então, começou aquela angústia com uma ponta do meu coração, parecendo assim até uma depressão, não sei dizer se é isso, nem, né? Mas assim, essa angústia foi tomando conta de mim, que eu comecei até a deixar de cuidar dos meus filhos, a cuidar da minha casa, a auxiliar o meu esposo. Então, naquele momento, eu esperei meu esposo, o Dilson, sair de casa. A minha filha menor, ela estava dormindo, e então eu me ajoelhei diante de Deus e clamei.
clamei a Deus, falei: Senhor, tira essa angústia de mim. Eu sou tua serva, eu sou tua filha, eu quero te servir, eu não quero ficar com este desânimo, eu não quero ter medo do futuro, eu não quero ter medo das coisas que vão acontecer, o que não vão acontecer, eu quero confiar em ti. Então comecei a clamar a Deus, para que Deus tirasse aquela angústia. E eu não falei para o mal, vai embora, some daqui, aqui, essa casa não te pertence. Eu apenas simplesmente disse: que o próprio Senhor te repreenda, porque o Senhor, Ele estava aqui, o Senhor, Ele mora no nosso coração, Ele mora no seu coração. Então, Deus, Ele estava aqui, só que eu deixei as coisas externas, a falta de confiança tomar conta de mim. Então, eu clamei a Deus e Deus me ouviu. No mesmo momento, no próximo dia, eu já senti a diferença. Eu comecei a me doar, a doar para a minha casa, doar para os meus filhos, para a nossa missão. Eu tenho um trabalho lindo aqui com as crianças, evangelizando crianças mais carentes aqui no bairro. Então, voltou aquela vida, eu me sentia realmente morrendo. Então, essas palavras realmente, elas estão entoando no meu coração. Eu louvo, eu grito, eu canto, aleluia. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha súplica. E essa é realmente a sensação e o que eu estou vivendo, como este salmista disse aqui. Imagina aquele povo que estava um pouco assim para a morte. E Deus, naquele momento, abriu o mar e eles atravessaram e eles foram libertos. E assim acontece com você na sua vida, em qualquer situação, com você mesmo, espiritualmente ou fisicamente. Se você ora pelo seu filho, pela sua família, que não está no caminho do Senhor, clama a Deus e Ele vai te ouvir. Deus é poderoso, Deus Ele tem uma grandeza tão grande de mover as coisas. Talvez não é do seu jeito, não é no seu tempo, mas é no tempo de Deus e no jeito de Deus. Deus, Ele move. Nós vamos, neste momento, pedir para Deus, invocar o nome dEle, clamar o nome dEle para esta situação que você está vivendo. É nesse sentido que este salmo transmite. No dia em que eu invoquei, Deus me ouviu. Foi então que invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, salva a minha vida. E Deus vai salvar a sua vida. Tenha fé nessa grandeza e nesse poder de Deus. O Senhor cuida dos corações simples. Achava-me na miséria e Ele me salvou. Quantas vezes você já se encontrou na miséria, na fraqueza do pecado? Mas Deus, Ele vê o seu coração, Ele vê o seu retorno, Ele vê a sua necessidade. E sim, pois livrou-me a alma da morte. E assim nós vivemos na presença do Senhor. Continuarei o meu caminho na terra dos vivos. Esse é o coração daqueles que atravessaram e foram libertos, que estavam na escravidão e tornaram-se livres.
Amém? Amém. Muito obrigada, Lu, por esse testemunho tão lindo. E quantas pessoas estão, né, nesse processo? Muitas vezes elas falam: Nossa, Tamara, aconteceu da outra vez. Parece que eu tô rezando agora e as coisas foram ficando piores. Mas na verdade é porque começa a vir luz para onde tinham as trevas, né? Então, para as pessoas não desanimarem, colocar os joelhos no chão e viver esse amor, né? Esse amor que Deus fala por nós, que fala para nós nesse salmo. Hoje é domingo, então é o dia do Senhor. Eu quero deixar um propósito para as pessoas que estão conosco, para poder amar verdadeiramente os seus, amar os seus filhos, amar os seus maridos, porque a caridade é a única virtude que a gente vai precisar levar depois que a gente partir, né? Então, que o nosso olhar hoje seja de Deus, que o nosso falar, o nosso tocar, então que as pessoas possam verdadeiramente não só falar do amor, mas vivenciar, né? Que as pessoas ao olhar para elas falam: olha, essa pessoa tá diferente, né? E a gente vai falar como São Paulo, né? Já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que habita em mim, né? E quando a gente suplica, quando a gente se coloca de joelhos, a gente sente uma paz, a gente sente um amor que não se explica, não é, Lu? Sim, realmente. Isso mesmo. Muito obrigada pela tua partilha, viu? Um ótimo dia para você, ao lado dos teus também, dos teus filhos lindos. E quando der, nós vamos esperar vocês novamente aqui em Alfenas para poder partilhar mais conosco, tá bom? Vamos sim. Que Deus abençoe a todos e também por esta linda missão de vocês, né? Que este tempo de oração estarei intercedendo por cada um. Amém. Muito obrigada e até mais. Até mais.